Planeta Bola tá na área e hoje, segundona, dia 12 de agosto, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rolou na 22ª rodada da competição, que foi emocionante. Você não pode perder nenhum segundo sequer deste vídeo, onde vamos passar para vocês os resultados dos confrontos desta rodada e a tabela de classificação atualizada hoje. Vamos dar também um spoiler de um jogo reagendado pela CBF. Fique com a gente até o fim, agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 22ª rodada do Brasileirão da Série A teve início neste sabadão, dia 10 de agosto. E o primeiro confronto foi entre Fortaleza e Criciúma. E o Fortaleza conquistou uma vitória magrinha, mas importantíssima, com 3 pontos na conta. Fortaleza 1, Criciúma 0. Também no sabadão, o Cuiabá recebeu o Grêmio. E o Grêmio bagunçou como visitante, não respeitou a cozinha do Cuiabá e meteu 3 golaços contra um da equipe cuiabana. Resultado final deste confronto: Cuiabá 1, Grêmio 3. Também no sabadão, dia 10 de agosto, tivemos um clássico mineiro, onde o bicho tava pegando. O Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Mas dentro de campo foi uma decepção, pois ninguém balançou as redes, deixando este confronto no empate por 0-0. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro também 0. Também no sabadão, dia 10 de agosto, a bola rolou para Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena. O Corinthians precisava de qualquer jeito da vitória neste confronto, mas teve que correr atrás do prejuízo para empatar por 1-1. Neste confronto, Corinthians 1, Bragantino também 1. Já no sabadão, dia 10 de agosto, teve também um clássico carioca. Vasco da Gama contra o Fluminense. Mas desta vez teve um vencedor. O Vasco da Gama não quis nem saber e meteu 2-0 para cima do Flusão. Um resultado importantíssimo para o Vascão. Neste confronto, Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Já ontem, domingão, dia 11 de agosto, a bola rolou para Juventude e Botafogo. E o Juventude desbancou o líder, desbancou o Flusão, metendo 3-2. Neste confronto, Juventude 3, Botafogo 2. Logo mais, vamos conferir na tabela de classificação como ficou esta bagunça. Também ontem, domingão, dia 11 de agosto, a bola rolou no Bavi. O clássico baiano foi entre Bahia e Vitória. E o Bahia mostrou sua superioridade e venceu esta batalha por 2-0. Bahia 2, Vitória 0. Também ontem, domingão, 11 de agosto, a bola rolou para São Paulo e Atlético Goianiense. O São Paulo, que veio com seu time reserva para poupar os jogadores para a Liberta no meio da semana. E mesmo assim, o São Paulo conquistou uma vitória magrinha de 1-0. Mas o que importa são os 3 pontos na conta. São Paulo 1, Atlético Goianiense 0. Também ontem, domingueira, 11 de agosto, vejam só, o jogo mais esperado do fim de semana entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras queria a revanche dos confrontos da Copa do Brasil, mas foi
até o Maracanã e não conseguiu vencer o rubro-negro mais uma vez. Neste confronto, Flamengo 1, Palmeiras também 1. Também ontem, domingão, dia 11 de agosto, encerrando os jogos desta 22ª rodada da competição. A bola rolou para Internacional e Atlético Paranaense. Um jogão de bola de 4 gols. Mas a decepção ficou na classificação, pois teve apenas um ponto para cada lado. Internacional 2, Atlético Paranaense também 2. Após vermos os resultados dos confrontos dos jogos desta 22ª rodada do Brasileirão da Série A, vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje. Após perder o jogo da rodada para o Juventude, o Fogão conseguiu manter a primeira colocação na tabela de classificação. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Botafogo, com 43 pontos em 22 jogos e tem que ficar de olho aberto, pois agora o então segundo colocado, o Fortaleza, tem 42 pontos, apenas um ponto a menos e também 21 jogos. Um jogo a menos que pode dar ao time do Ceará 3 pontos a mais na tabela de classificação, que nesse momento assumiria a liderança, mas seria necessário vencer este confronto. Na terceira colocação vem o Flamengo, com 41 pontos em 21 jogos. O rubro-negro também tem um jogo a menos, e se tivesse já realizado esse confronto e vencesse, neste momento poderia ser o líder, mas precisa começar a vencer, pois poderia estar empatado caso vencesse o seu confronto contra o Palmeiras, que ficou no empate. Falando em Palmeiras, é o quarto colocado, o Palmeiras, com 38 pontos em 22 jogos, está começando a ficar um pouco para trás dos líderes, atrás do Botafogo, Fortaleza e Flamengo até o momento. Estes 4 times, Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, são os clubes que estão se classificando diretamente para a Copa Libertadores da América de 2025. Mas tem que ficar de olhos abertos, pois o São Paulo está na 5ª posição com 38 pontos em 22 jogos. O São Paulo quer se misturar neste G4 e também ir em busca a liderança da competição. Em sexto lugar, o Cruzeiro, com 36 pontos em 21 jogos. Até esse momento, São Paulo e Cruzeiro se classificam para a pré-Libertadores, as qualificatórias da Libertadores da América de 2025. Em sétimo lugar, vem o Bahia, com 35 pontos em 20 jogos. O Bahia, que estava 5 jogos sem vitória, conseguiu uma importantíssima vitória no Bavi, o que coloca no jogo novamente para tentar entrar nos times que buscam a Libertadores da América. Em oitavo lugar, o Atlético Paranaense, com 29 pontos em 20 jogos. Em nono lugar, o Atlético Mineiro, com 29 pontos em 20 jogos. Em décimo lugar, o Vasco da Gama, com 27 pontos em 21 jogos. Em 11º, vem o Bragantino, com 27 pontos em 20 jogos. E em 12º lugar, o Juventude, com 25 pontos em 20 jogos. Aqui estamos falando do 7º ao 12º colocado. São eles: Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Bragantino e Juventude. São os clubes que estão conquistando uma vaga para disputar a Copa Sul-Americana de 2025. E vejam só, em 13º lugar, o Grêmio, que foi empurrado para fora desses clubes, mas está muito bem, perto de um começo catastrófico. O Grêmio agora é o 13º colocado, com 24 pontos
em 20 jogos e vem numa recuperação incrível, já há 5 jogos sem vencer, sem perder e com 3 vitórias consecutivas. Sensacional a recuperação do time gaúcho. Em 14º lugar, vem o Criciúma, com 24 pontos em 20 jogos. Em 15º lugar, o Internacional, com 22 pontos em 17 jogos. Vemos aí que o Inter tem 5 jogos a menos, mas precisa começar a abrir os olhos, pois já está a 5 rodadas sem vencer. São 2 derrotas e 3 empates consecutivos. É necessário vencer para sair desta situação. Mas lembrando, o Inter ainda tem 15 pontos a disputar. São 5 jogos que precisam ser reagendados. E vamos ver logo mais um spoiler que diz a respeito do Internacional. Em 16º lugar, o Vitória, com 21 pontos em 22 jogos. Vinha de uma bela recuperação e teve essa derrota no jogo contra o Bahia, no Bavi, e ficou aí à beira da zona de rebaixamento. E só não entrou na zona de rebaixamento, pois o 17º colocado, o Corinthians, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, também só empatou no jogo da rodada contra o Red Bull. O Corinthians é o primeiro time da zona de rebaixamento com 21 pontos em 22 jogos. Em 18º lugar, vem o Fluminense, com 20 pontos em 21 jogos. Estava numa bela recuperação, só vencendo, e conheceu uma derrota para seu arquirrival carioca, o Vasco da Gama, e deixou de escapar da zona de rebaixamento. Em 19º lugar, o Cuiabá, com 17 pontos em 20 jogos e com 4 derrotas consecutivas. E em 20º lugar, atolado na zona de rebaixamento, vem o Atlético Goianiense, que não sabe o que é vencer há 5 jogos, vem de 3 derrotas consecutivas. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje, segundona, dia 12 de agosto, ao fim da 22ª rodada do Brasileirão da Série A, vamos ver o confronto que vai ser realizado no meio da semana, na quarta-feira, dia 14 de agosto. Jogo reagendado pela CBF referente à 6ª rodada do Brasileirão da Série A. Confronto vai ser na quarta-feira, dia 14 de agosto, às 19h30, entre Internacional e Juventude. Este jogo promete. E o Inter precisa vencer, pois vai começar a reduzir aqueles 5 jogos atrasados. Eu quero saber de vocês, torcedores, qual vai ser o resultado deste confronto? Deixe para nós nos comentários. O bicho tá pegando no Brasileirão da Série A. Cada jogo virou uma decisão. Toda rodada está cheia de polêmicas. Todo clube sai reclamando de arbitragem, de faltas, de lance de impedimento. E nós retratamos tudo o que acontece, a classificação, os resultados, a tabela de classificação. E para você não perder nada, estar sempre atualizado da posição do seu time de decoração, é muito simples, é muito fácil. Se você ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal. Ative também o sino de notificações. Deixe seu like, seus comentários. E logo mais estaremos de volta falando tudo sobre o Brasileirão da Série A. Estamos juntos, galera, e até a próxima!